às vezes a gente vai conhecendo o trabalho da pastoral e como ele é uma proposta um pouquinho mais abrangente, digamos, a gente começa a achar que os outros têm que abrir mão daquilo que eles têm e todo mundo tem que ser pastoral familiar, né? Como um símbolo assim da pastoral, né? Não tem, mas é possível trabalhar juntos. A pastoral familiar possui 4 metas principais. Essas 4 metas, na verdade, são as 4 tarefas que o Papa João Paulo II apresenta no documento Familiares Consórcio. Ele diz: a família, ela tem 4 tarefas importantes que ela precisa desempenhar ao longo da sua existência. E aí ele vai desenvolver, né, esse conteúdo aí. Então, a primeira tarefa: fazer da família uma comunidade cristã. Eu não vou entrar muito nisso aí, né, porque eu já gastei mais de 1 hora de palestra para falar só dessas 4 tarefas. Mas, em todo caso, aqui a chave é comunidade, tá bom? A família precisa ser comunidade. O casal, quando recebe o sacramento do matrimônio, passa a ser comunidade. Não são 2 mais 1 são carne. Então, começa aí. Depois vem os filhos, tá? A família precisa ser santuário da vida. A chave está aqui. Então, a família tem que defender a vida e os seus valores e a dignidade das pessoas que formam a família. Terceiro, resgatar para a família o seu justo valor de célula primeira e vital da sociedade. A chave está aqui. A atuação da família dentro da sociedade. A família não existe só no âmbito da igreja, mas ela também forma a sociedade. Esse conceito aqui é um conceito sociológico, bastante antigo, mas verdadeiro. Se a família não está bem, a sociedade também não estará. Se você tem uma família doente, você tem uma sociedade doente. Se você tem uma família desorganizada, vai ter uma sociedade desorganizada, né? E assim por diante. E tornar a família missionária e igreja doméstica. Então aqui, a família tem como tarefa evangelizar, levar a boa nova da família para o mundo e ao mesmo tempo se tornar uma pequena igreja. Aquilo que nós propomos para uma comunidade paroquial, a família precisa viver lá dentro, né, no âmbito familiar. O amor, a caridade, o respeito, o diálogo, tudo isso deve ser vivido primeiro ali dentro do lar, dentro de casa. E aí vem outros objetivos, né? Formar agentes qualificados, acolher toda a família a partir da realidade que se encontra, santificar os laços familiares, tornar a família missionária e igreja doméstica, promover a missão em família, valorizar os tempos litúrgicos e datas civis, articular o trabalho em conjunto com outras pastorais em movimento. Isso aqui eu vou voltar de novo. Isso aqui para nós é importante. Nós vamos considerar, depois eu sei que vai ter um outro momento para conversar sobre os trabalhos específicos, né, de vocês. Então vocês têm que considerar aqui, como aqui na paróquia a pastoral familiar pode trabalhar em conjunto com outros grupos que também trabalham com família. Como fazer isso? Estabelecer articulações também com forças externas, né? Aí depende um pouco do trabalho diocesano, mas às vezes vocês têm pessoas aqui que moram aqui dentro da paróquia e que podem ser um ponto de ligação para algum tipo de trabalho, né? Pessoal da área de direito, das faculdades, enfim, né? algumas atividades aí que podem ajudar. Como a pastoral está organizada? Aqui é um pouco mais a organização do nível nacional, né? A gente tem uma organização nacional da pastoral, tem um bispo presidente, enfim, bispos conselheiros, isso não é muito caso. Nós temos 17 regionais no Brasil, cada regional tem os seus representantes, são casais, representantes e assessores. Mas é isso aqui que é importante.
Então a pastoral, eu dizia antes, né, ela tem uma metodologia, uma organização própria que outros grupos não têm. Ela está dividida em 3 chamados setores. Isso aqui cai na prova, tá bom? Quando dava aula para os seminaristas, eu falava já, dava aula na parte do catecismo, e aí eu já dizia assim, ó, isso aqui cai na prova. E eu perguntava mesmo. Já, e perguntava mesmo. Né? Vamos lá. 3 setores a pastoral tem. Bom, o primeiro setor é chamado de setor pré-matrimonial. Tá? O que esse setor abrange? Ele abrange a preparação para a vida matrimonial. Então, tudo aquilo que se refere à família até o casamento, é esse setor que vai trabalhar. Então, esse setor precisa cuidar para que a família, ela, quando for formada, se forme bem, esteja bem fundamentada, consciente do que é ser família, do papel que cada membro tem dentro da família. Então, a tarefa desse setor é fazer a preparação para a vida matrimonial. Tá? E o trabalho desse setor aqui é muito simples, porque acaba quando o casal casa. Então, assim, uma coisa bem facinho de fazer, né? Aí, o casal casou, acabou o trabalho desse setor. Depois eu ver que tem os outros. Porém, já é pouco trabalho, então vamos fazer essa coisa ficar um pouquinho mais interessante. Existem 3 momentos de preparação. A chamada preparação remota, a preparação próxima e a preparação imediata. Olha, isso aqui, essa organização, só a pastoral familiar tem. Metodologicamente, pedagogicamente, só ela tem. Então, a preparação remota, o que é? Articular com crisma, jovens, catequese, escola. Porque essa preparação remota, ela visa a preparação, principalmente das crianças e dos jovens em vista da família. Então, se a gente fosse pensar tudo que pode ser feito aqui, a gente fica com o cabelo branco assim, vai perder esse cabelo. Só aqui, olha, nós temos trabalho para até o dia que o mundo acabar. Né? Porque é uma área muito abrangente. Você preparar crianças, adolescentes e jovens para a questão familiar. Então, se nós quiséssemos fazer uma lista do que é possível, né, nós vamos ter muita coisa para ser feita. Mas além dessa preparação remota, a gente tem uma preparação chamada próxima. E ela visa principalmente esse grupo aqui, ó, namorados e noivos. Então está próximo por quê? Porque esse grupo, eles já estão pensando de uma forma mais concreta, será? No casamento? Alguns, né? Alguns estão. Então, está mais próximo o dia de se casar. Aí, por isso, dentro do setor pré-matrimonial, nós vamos ter a preparação chamada próxima. E a preparação imediata. A preparação é diálogo com o padre, retiro espiritual, o rito sacramental e a celebração do casamento. Isso aqui é mais, esses noivos vão passar por uma preparação, por encontros, e aqui são os detalhes finais, mais a questão litúrgica, né? Como é que vai ser o casamento? Nem falo, né? E lá em Sarandi, uma noiva foi pedir para o padre, não foi para mim, mas eu já falei para eles, nem adianta mandar ela para mim, porque eu não vou aceitar. Ela queria que o cachorro dela entrasse com as alianças. Nossa, que horror! Aí, falou assim, olha, se a gente der um bicudo nesse cachorro, ele morre. Então, você vai
Mas seria o cúmulo, né? Então, hoje, embora na nossa diocese a gente já tenha feito uma formação sobre a questão litúrgica do casamento, nós voltamos a nos distanciar daquilo que deveria ser, né, a celebração. Como diz o pessoal, né? Depois você corta essa parte. Só por Deus. Só por Deus. E quando a gente chega numa celebração hoje, né, eu pelo menos, assim, a gente conversa com os padres, é uma opinião mais ou menos comum. Em vez de ser um momento de alegria, a celebração do casamento, para o padre também, né? Porque você fala, puxa vida, é um casal cristão, está buscando o sacramento, ele se torna uma grande interrogação, quando não uma grande frustração. Porque você começa a olhar a reação do casal ali na celebração, a forma como eles, né, estão se comportando. Os convidados nem vão falar, né? Nem vão falar dos convidados. Meu Deus, se tem um povo que parece que nunca entrou numa igreja, é convidado de casamento. Por que será? Eu não consigo entender, né? Mas é assim. E, então, assim, está muito deturpada a celebração do matrimônio. Se nós não tivermos coragem, né, nós, lideranças, os padres, os leigos, de assumir realmente o que é uma celebração litúrgica do casamento, a gente vai continuar tendo essas coisas, né? Sem medo daquela história. Ah, mas se eu for lá na igreja tal, o pastor vai deixar eu fazer. Ok, então vamos começar a ter essa atitude. Se lá ele deixa, e a grande preocupação sua é que o seu cachorro entre levando as alianças, pois que você vá lá e aproveite bastante lá dessa celebração. Porque aqui o sentido não é esse. Né? O sentido não é esse. Mas assim, uma pergunta. Até antigamente exigia-se o crisma. Agora não se exige mais o casamento. Por quê essa mudança? Porque senão não teria mais casamento? Não é por isso. Na verdade, é uma questão de interpretação da lei. Porque em lugar nenhum da lei, estritamente falando, está escrito que o casal precisa ter recebido a crisma. Isso não está escrito. Agora, está escrito que para receber o sacramento, precisa estar com uma vida cristã regular. Sim, mas eu estou falando para receber o sacramento. No matrimônio, exato. Estou falando na parte civil. Não. É no sacramento mesmo. No direito canônico, no direito da igreja. Isso, no direito canônico não diz que precisa do sacramento da crisma. Diz que o cristão deve ter uma vida regular, né? Aí os padres, a igreja, não oficialmente interpreta que essa vida regular é ter os sacramentos. E aí a exigência de ter. Mas como a lei diz que não diz o que é essa vida regular exatamente, alguns padres dispensam. Bom, aí pode ser, né? Sei lá. Se você quer dessa forma, não afastar o casal e fazer eles casarem na igreja para depois eles se engajarem, sei lá, pode ser um caminho, mas eu digo que é regular, Assim, não tem casa desse tipo que o Papa está falando? Se engaja na Papa? Não é. Em compensação, você tem muita gente também que tem a crisma e vai para o casamento sem muita consciência do que